E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, comentem aqui embaixo ou mande um direct no Instagram. Mas, deu de recados, sem enrolar mais, vamos para o vídeo de hoje, agora mesmo. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o capítulo de sistemas de tubulações e prosseguir com o subcapítulo de sistemas ramificados. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre sistemas ramificados em instalações hidráulicas e focamos bastante em tomada de água. Hoje a gente vai encerrar essa parte e falar de outro sistema ramificado conhecido, que são os 3 reservatórios, ok? Eu vou explicar melhor o que consiste esses 3 reservatórios nos próximos minutos. Então, o problema dos 3 reservatórios consiste em um sistema com 3 reservatórios com seus níveis d'água fixados, sendo que o reservatório de cota mais alta será o reservatório abastecedor, o reservatório de cota mais baixa será o reservatório abastecido e o intermediário pode ser tanto abastecedor quanto abastecido, a depender da configuração hidráulica daquele sistema, ok? Então, nós temos que verificar o fluxo do reservatório intermediário. Esse é o principal desafio. Um pouco parecido com tomada d'água, mas vocês já vão começar a ver algumas diferenças. Então, os 3 reservatórios são esses. Um reservatório é o reservatório superior, ok? Esse reservatório superior, ele vai enviar água para o sistema, ok? Porque ele está em cota mais alta. Então, ele é um reservatório abastecedor. O reservatório de cota mais baixa, ele vai receber água do sistema, porque ele está em cota mais baixa. Então, ele obrigatoriamente vai ser um reservatório abastecido, ok? Já o reservatório 2 pode acontecer 2 coisas, mais ou menos como na tomada de água. Ou a vazão vai direto e abastece tanto o 2 quanto o 3, sendo o reservatório 2 um abastecido, ou tanto o reservatório 1 quanto o reservatório 2 vão abastecer o reservatório 3. E daí ele seria um abastecedor, ok? Então, o reservatório 2 pode ser tanto abastecido quanto abastecedor, a depender da configuração hidráulica do sistema, tá bom? Como nós resolvemos esse problema? A professora é que nem tomada d'água. Cuidado. Por que cuidado? Na tomada d'água, a gente tinha uma saída de água que tinha uma regulagem de vazão que dependia do consumo. Aqui não. Aqui a gente não consegue controlar diretamente essa vazão. Por quê? Porque o nível desse reservatório está fixo. Como o nível desse reservatório e desse estão fixados, as vazões são frutos da situação hidráulica, da configuração hidráulica do sistema. Então a gente não consegue controlar essas vazões, ok? Então, como a gente resolve? Primeiramente, vamos partir do princípio que a gente utilizou com tomada de água, que é avaliar o sentido do fluxo. Só relembrando a aula passada, a energia sempre cai no sentido do escoamento. Então, se a água está indo do ponto 2 para o ponto 1, significa que a energia do ponto 2 é maior que a energia do ponto 1. Por quê? Porque nesse caminho vai sendo perdida energia. Então, a energia em 1 obrigatoriamente é menor que a energia em 2. Caso o escoamento esteja indo de 1 para 2, o que está acontecendo? Então, se ele está indo de 1 para 2, a energia vai sendo perdida de 1 para 2. Então, a energia em 1 é maior que a energia em 2. Ok? E, caso não haja escoamento entre eles, como nessa situação, a carga energética dos 2 pontos é a mesma. Tá bom? A partir desse princípio, vamos avaliar as 3 situações possíveis do sistema de 3 reservatórios. Primeira situação, o reservatório 2 é abastecido. Então, a gente tem os 3 reservatórios. A água que vem do reservatório 1 vai tanto abastecer o reservatório 2 quanto abastecer o reservatório 3. Nesse sentido, a gente sabe que a vazão 1 vai se dividir em 2. Então, vai ser vazão 1 igual a vazão 2 mais vazão 3. Nenhuma novidade, balanço de massa. Agora, o balanço de energia. O escoamento nessa situação está indo de I, que é o ponto intermediário, para 2. Nesse caso, a energia no ponto I é maior do que a energia no ponto 2, porque houve perdas de energia nesse processo. Então, HI, carga energética em I, maior que carga energética em 2. Ok?
Situação 2. O reservatório 2, o reservatório intermediário, é abastecedor. Ou seja, a gente tem os 3 reservatórios, o reservatório 1 e o reservatório 2 abastecem o reservatório 3. Então, partindo desse princípio, a gente sabe que Q1 mais Q2, as duas vazões juntas, vão chegar a Q3, balanço de massa. A quantidade de água que vem aqui mais a quantidade de água que vem aqui é igual à quantidade de água que está descendo. Ok? Como o escoamento está indo de 2 para I, nesse caso, o que acontece? A energia no reservatório 2 é maior do que a carga energética no ponto intermediário. Ou seja, HI é menor do que H2. Ok? Porque está havendo perdas de carga. Por fim, a última situação. O reservatório 2 não tem escoamento. Então, a gente está com esses 3 reservatórios. Toda a água que está descendo do reservatório 1 está indo para o reservatório 3. A água entre I e 2 está parada. Nesse sentido, como não há escoamento aqui, o que acontece? Primeiramente, o balanço de massa Q1 igual a Q3. Segundo, como não há escoamento, a energia no ponto intermediário é igual à carga energética do topo do reservatório. Beleza? Então tá. Agora, qual é o problema? Se as vazões são dadas, a gente simplesmente faz os cálculos necessários, equação de energia, entre outras coisas. Mas, se não for dadas, como calcular as vazões? Não tem outra opção a não ser usar um processo iterativo, ok? Só que não é um processo iterativo tão simples quanto que a gente fez em perda de carga. Esse é um pouquinho mais trabalhoso e exige computador, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a base disso. Primeiramente, a gente tem que estabelecer uma situação mais fácil. Qual é a situação mais fácil? A gente vai supor a situação 3. A situação 3 é quando não há escoamento entre o ponto intermediário e o reservatório 2. Ou seja, a carga energética desses dois pontos são iguais. Se a carga energética nesses dois pontos são iguais, a gente, nessa situação, sabe qual é a carga energética no ponto intermediário. É só igualar ao topo do reservatório, tudo bem? Então, com isso, a gente consegue calcular as perdas de carga nos trechos. Tendo a carga energética no ponto intermediário, a gente aplica a equação de energia do reservatório 1 até o ponto intermediário, do reservatório 2 até o ponto intermediário e do ponto intermediário até o reservatório 3. Com isso, a gente aplicando a equação de energia, a gente consegue as perdas de carga em cada trecho. Tudo certo? Com as perdas de carga em cada trecho e as características físicas, a gente consegue obter a suposta vazão em cada trecho, considerando a situação 3. Como a gente obtém a vazão, a gente tem a perda de carga, a gente tem as características físicas, a gente consegue a vazão, só isolar, tá bom? Então, descobrindo todas as vazões, o que acontece? Vamos lá. Se nesse cálculo suposto a vazão 1 der maior do que a vazão 3, o que isso significa? Significa que o reservatório 1 consegue abastecer o reservatório 3 e ainda vai sobrar água para mandar para o reservatório 2. Ou seja, a gente tem a situação 1, em que o reservatório 2 é abastecido. Caso a vazão 1 seja menor que a vazão 3, o reservatório 1 é insuficiente para abastecer o reservatório 3. Então o reservatório 2 precisa ajudar. Então o reservatório 2 é ser abastecedor. Se o reservatório 2 é abastecedor, temos a situação 2. Se Q1 igual a Q3, a gente acertou. A situação 3 está correta. E então, para por aí. Não há escoamento entre o ponto intermediário e o reservatório 2. Mas se Q1 igual a Q3 ou Q1 e menor que Q3, a gente só descobriu a situação. O balanço de massa ainda está errado. Então, a gente tem que fazer o quê? Alterar o valor da carga energética do ponto intermediário. Então, a gente vai supor outra carga energética. Qual vai ser esse valor, professor? Esse valor depende da situação. Vamos pensar. Se tivermos na situação 1, o que acontece? Na situação 1, o reservatório 2 é abastecido. Se o reservatório 2 é abastecido, a carga energética no ponto intermediário é maior do que a carga energética no ponto 2. Então, na nossa primeira suposição, a carga energética era igual. Como tem que ser maior para bater com a situação 1, a gente tem que aumentar essa carga energética para chegar mais próximo do valor exato. Caso seja a situação 2, o que acontece? Na situação 2, o reservatório 2 é abastecedor. Então, o escoamento está indo de 2 para o ponto I. Se o escoamento está indo de 2 para o ponto I, então a carga energética no ponto intermediário é menor do que a carga energética no ponto 2.
Então a gente tem que diminuir o valor inicial que a gente supôs. E com esse novo valor, a gente vai calcular novamente a perda de carga e obter a suposta vazão em cada trecho e vai repetindo esse ciclo até que o balanço de massa seja satisfeito. Qual o balanço de massa? Q1 igual a Q3 mais Q2 na situação 1, porque o reservatório 2 é abastecido, então a vazão 1 abastece os dois. Ou Q1 mais Q2 igual a Q3, que é a situação 2, porque o reservatório 2 e o reservatório 1 abastecem o reservatório 3. Então, quando esse balanço de massa for satisfeito, acabou o cálculo. E resolvemos o problema, tudo bem? Claro, no processo de perda de carga, a gente substituía valores. Aqui não é tão simples assim. Por isso que a gente precisa de um computador, utilizar ferramentas mais avançadas, como o Solver, entre outras coisas, para resolver esse problema, tá bom? Então tá, vamos para um exemplo. 3 reservatórios estão ligados em um ponto intermediário de cota 80 metros. Assim, determine o sentido do escoamento em cada trecho, sabendo que todos os trechos possuem as mesmas características físicas. Com x igual a 25.000, o F aproximadamente constante, né? A gente sabe que não é constante. L igual a 400 metros e D igual a 200 milímetros. E se a gente aplicar a equação x igual a F vezes L sobre D na quinta, a gente consegue esse x aqui. Lembrando que eu calculei para vocês porque não é o objetivo do exercício calcular o x, né? Em prova vocês teriam que calcular, tudo bem? Então tá. A gente deu essas cotas e é para desprezar as cargas cinéticas. Esse exercício é só para determinar o sentido do escoamento em cada trecho. Ele não precisa calcular a vazão. A vazão a gente calcularia em computadores. Então a gente tem esse desenho. A gente tem o reservatório 1 numa cota 100 metros, o reservatório 2 numa cota 90, o reservatório 3 numa cota 50. E o ponto intermediário 80. O maior reservatório é 1, então ele é abastecedor. O menor reservatório é o 3, então ele é abastecido. O reservatório 2 a gente quer definir a direção. Então, vamos começar adotando a situação 3, que é o nosso primeiro passo de cálculo. Na situação 3, o que acontece? Não há escoamento entre o ponto I e o reservatório 2, ou seja, a carga energética no ponto intermediário é igual à carga energética no ponto 2, tudo bem? Porque não há escoamento, não tem perda de carga, a carga energética é igual. Se a carga energética é igual, o que acontece? O reservatório 2 é um reservatório. Então, a única componente da equação de energia é Z. Então, a carga energética no ponto de intermediário é igual a Z2, que é igual a 90 metros. Ok? Então, vamos deixar esse valor salvo aqui. Vamos continuar os cálculos. Qual é o próximo passo? Nós temos a energia no ponto intermediário adotada. Então, se a gente tem energia no ponto intermediário, temos energia em 1, temos energia em 3 e temos energia em 2, a gente consegue calcular as perdas de carga em cada trecho, considerando essa situação. Então vamos lá. Calcular as perdas de carga nos trechos. Trecho 1, o escoamento vai de 1 até I. Então a gente sabe que H1 igual a HI, mais as perdas de carga entre 1 e I. H1 é o reservatório, então a carga energética é Z. O HI a gente já tem, só vou deixar aqui para a gente calcular depois. Então, Z1 igual a 100, HI igual a 90. Então, nessa situação, a perda de carga entre 1 e I é de 10 metros, tudo bem? Vou deixar salvo aqui. Agora vamos para o trecho 2. O trecho 2 não há escoamento, a energia daqui é igual à energia daqui. Então, nessa situação, a perda de carga entre 2 e I é 0. Só para deixar padronizado, se vocês forem fazer isso no Excel ou alguma coisa, vocês têm que calcular, tá bom? Então tá. Trecho 3, o que acontece? No trecho 3, o escoamento está indo de I até 3. Então a energia em I é maior que a energia em 3. Então a gente tem que HI igual a H3 mais delta HI 3. O ponto 3 é um reservatório, então só tem Z. HI a gente já tem. Então a gente tem que 90 igual a 50, que é a cota do superior do reservatório 3, igual às perdas de carga nesse trecho aqui. Então a gente tem que as perdas de carga entre I e 3 são de 40 metros. Vamos deixar esse valor salvo aqui. Então, temos as perdas de carga em todos os trechos. Temos as características físicas em todos os trechos. Então a gente consegue calcular as vazões nos trechos para essa situação que a gente supôs. Tá bom? Como é que a gente calcula a vazão? Através da fórmula universal da perda de carga adaptada. ΔH igual a y vezes x vezes q quadrado. Vamos começar pelo trecho 1. Perda de carga no trecho 1 é 10 metros. Y é o mesmo, x é 25.000 e Q1 é o que a gente quer descobrir.
Então, se a gente fizer essa conta, temos que Q1 igual a 0,695 metros cúbicos por segundo, tá bom? Beleza, vou deixar esse valor aqui salvo. Vamos para o trecho 2. O trecho 2 não tem perda de carga, então a vazão é 0. Ok? Naturalmente, não tem escoamento, vazão 0. Vamos para o trecho 3. Trecho 3, perda de carga é 40. Então, vamos calcular a vazão, 0,1391, ficou aqui. Então tá, temos todas as vazões calculadas para essa situação. Agora o que acontece? A vazão 1 é menor do que a vazão 3, ou seja, a vazão 3 é maior que a vazão 1. Se a vazão 3 é maior que a vazão 1, o reservatório 1 é insuficiente para abastecer o reservatório 3 sozinho, ele vai precisar do 2. Então o reservatório 2 vai ser abastecedor. Então a gente tem a situação 2, tá bom? Como o reservatório 2 é abastecedor, o que acontece? O escoamento está indo de 2 até I. Ou seja, esse valor aqui é menor do que a energia em 2. Como o nosso HI original foi 90 metros, ele precisa ser menor do que 90 para o escoamento ir daqui para cá. O que acontece? Como H2 é maior que HI, a gente tem que diminuir o HI para fechar a conta. E a gente vai diminuir HI até o balanço de massa se concretizar. Qual é o balanço de massa? Q1 mais Q2 igual a Q3. Ok? Daí a gente ajusta no computador, alguma coisa do gênero. Então tá. Acabamos a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai encerrar a parte teórica desse capítulo e falar sobre sifão. E explicando o que é sifão, eu vou explicar os diferentes traçados de tubulação. E daí, por fim, depois dessa aula, a gente vai fazer um exercício de prova como de costume. E daí, finalmente, vamos terminar esse difícil capítulo de sistemas de tubulação. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comente as dúvidas e até a próxima!